Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026 e já está no ar mais um ABC Cast, aquele resumo rápido, direto, sem enrolação, para você entender o que realmente importa, seja no ABC, São Paulo, Brasil ou mundo. Nesse final de noite, a gente já começa com o pé no acelerador da notícia para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante. Destacamos para vocês aí algumas informações. E como por aqui a notícia nunca para, é óbvio que nós estamos para te manter informado sobre tudo que está rolando. Já dissemos, seja no ABC, São Paulo, Brasil ou mundo. E eu sou Mariana Fante, divido os microfones, bancadas e, claro, opiniões com ele, João Pedro Melo. Ótima noite, JP! Olá, Mari. Olá, ouvintes, tudo bem? Um excelente final de noite para ti, ouvinte, que ainda está pela correria, na janta, com os filhos e família ou apenas relaxando num descanso merecido. O cenário político hoje está fervendo, então é sempre bom lembrar que a nossa missão por aqui é separar o ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre a virada épica em ritmo de tango. A Argentina bate a Inglaterra nos acréscimos e vai à final da Copa do Mundo. Aliás, que jogão, hein, JP? Desculpa, tive que fazer esse adendo antes, mas... E ainda tem Estados Unidos que confirmaram um novo tarifaço ao Brasil, sinalizando ampliação com exceções. Vamos falar ainda sobre a aprovação crescente do presidente Lula nas pesquisas, enquanto a campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta crise sob crise. Então, por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. Muito bem, agora sim a gente coloca aquele pé no acelerador, como o JP gosta de falar, e abrimos trazendo para vocês a virada épica, né? Como o JP disse, em ritmo de tango, porque a Argentina bateu a Inglaterra nos acréscimos e vai à final contra a Espanha no domingo. O coração dos hermanos continua batendo forte em uma virada épica e com um verdadeiro tom de tango argentino, e a seleção sul-americana venceu a Inglaterra por 2-1 em Atlanta, carimbando o passaporte para a grande final da Copa do Mundo 2026. É a segunda decisão consecutiva da Argentina, que agora segue viva no sonho de conquistar o tetracampeonato mundial. Mas olha, Mari, a coreografia dessa vitória foi dramática. O primeiro tempo foi truncado, cheio de faltas e com muita tensão. E quem abriu o placar na segunda etapa foram os ingleses com o jogador Anthony Gordon aos 10 minutos. E parecia que o sonho iria acabar por ali, mas a Argentina mostrou a resiliência de sempre e aos 40 minutos o volante Enzo Fernandes arriscou de longe e empatou a partida. Mas o grande finale ficou mesmo para os acréscimos, né? Levou a torcida à loucura, porque Lionel Messi, com toda a sua genialidade típica de sempre, foi até a linha de fundo, cruzou na medida para Lautaro Martínez, que tinha acabado de sair do banco de reservas, cabecear e decretar a virada épica por 2-1. Antes disso, o goleiro inglês Pickford ainda tentou estragar a festa com grandes defesas, mas não conseguiu não, viu? Ele não deu certo aí a tentativa de segurar o ímpeto dos atuais campeões. E com esse resultado histórico, a Argentina agora se prepara para enfrentar a Espanha na grande decisão do Mundial, que acontece no próximo domingo, às 16 horas, às 4 horas da tarde, em Los Angeles. E os espanhóis chegam embalados após derrotarem a França por 2-0. Já para a Inglaterra, resta a disputa do terceiro lugar contra os franceses no sábado, em Miami. E, Mari, ouvintes, essa classificação da Argentina é uma aula magna de resiliência e foco com o nosso futebol brasileiro precisando assistir de joelhos como é que se faz. Então, enquanto a gente voltou para casa afundado na crise da CBF e chorando a eliminação, os argentinos mostraram como se dança o tango nos momentos de maior pressão. Tomaram um gol, não se desesperaram, confiaram no esquema tático e na frieza do Messi para virar nos acréscimos. A diferença entre o Brasil de hoje e a Argentina é que eles entram em campo com um projeto claro de vitória e sangue no olho, enquanto a gente entra achando que a camisa amarela vai ganhar um jogo sozinho. O tango argentino calou os ingleses e deu mais uma lição ao mundo, hein, Mari?
Sem dúvida, mas antes de mais um comentário, JP, eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes aqui um dado histórico, né? Porque essa rivalidade entre Argentina e Inglaterra é muito antiga, viu? Quem não ouviu falar, seja na escola ou não, enfim, em algum momento na vida, sobre a famosa Guerra das Malvinas? Pois é, remonta lá a 1982, foi um conflito que aumentou a tensão entre os dois países e, claro, isso acabou sendo transportado para dentro do campo. Para vocês terem ideia, aí, parece que as mandingas argentinas de fato deram certo, porque os argentinos estavam apostando em crendices populares, inclusive colocando as figurinhas no congelador da geladeira. Isso é uma tradição local ali deles, justamente para garantir essa vitória que veio, não é mesmo? E reforça a tradição de jogos carregados de muita emoção, memória e disputa. Muito bem, pessoal, agora chega o momento do nosso giro de notícias. Vamos seguir com as informações, porque o Emprega Diadema oferece 19 vagas de trabalho nesta semana. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema está com 19 oportunidades abertas no Centro Público de Emprego e Renda do município. O grande destaque desta semana são 12 vagas disponíveis para o cargo de auxiliar de produção, que exigem experiência prévia na área, claro. Além dessas, há oportunidades também para ajudante de carga, vendedor, tapeceiro e conferente. Para se candidatar, basta conferir todos os requisitos exigidos para cada função e realizar o cadastro diretamente através do portal eletrônico oficial. Anota aí, pessoal, vou falar o endereço: emprega.diadema.sp.gov.br. Vou repetir mais uma vez se não deu tempo de pegar a caneta: emprega.diadema.sp.gov.br. Sesc Belenzinho promove bate-papo sobre acessibilidade nas artes. O Sesc Belenzinho convida o público para refletir sobre a inclusão com o bate-papo Acessibilidade nas Artes Cênicas. O encontro vai reunir os artistas do espetáculo Prisma Eu Sou Assim, para debater a construção de espaços culturais mais inclusivos. E aqui vale um aviso: a apresentação da peça acontece na próxima quinta-feira, agora dia 23, às 4 horas da tarde, com ingressos que variam entre R$ 12 e R$ 40, sendo que crianças de até 12 anos não pagam. Já o bate-papo, que rola logo após a apresentação, às 17h30, tem entrada totalmente gratuita. Tudo isso lá no Teatro do Sesc, na rua Padre Adelino, número 1000, a poucos metros do metrô Belém. E a campanha do Agasalho 2026 arrecada doações em todo o estado de São Paulo. Com a chegada do frio e o alerta da Defesa Civil para os impactos do El Niño neste inverno, a campanha do Agasalho 2026 intensifica as arrecadações em São Paulo. E você pode ajudar sim doando roupas, cobertores, meias, toucas, calçados em bom estado nos pontos de coleta espalhados por unidades do Poupa Tempo, estações da linha 7 Rubi da CPTM e na estação Sé do metrô. Também é possível doar no centro de distribuição do Jaguaré ou fazer uma contribuição financeira via Pix, se for mais fácil, usando a chave doações ou doacoins fus@sp.gov.br. Vamos de novo? Doacoins fus com S, sp@sp.gov.br. Os endereços completos estão em campanha do agasalho.sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com vagas no Emprega Diadema, debate sobre acessibilidade no Sesc Belenzinho e a rede de solidariedade da campanha do agasalho. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E olha só, o nosso Drops de hoje fala sobre tecnologia, Apple e OpenAI. É com você, Thiago Antunes. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começar com a Apple, que processou a OpenAI nos Estados Unidos por um suposto uso de segredos comerciais. A empresa acusa 2 ex-funcionários de levar informações confidenciais sobre produtos, fornecedores e processos de fabricação para acelerar o desenvolvimento de dispositivos de inteligência artificial. E o caso só aumenta a tensão entre as 2 das maiores empresas do setor. Já no trânsito, o Waze começou a liberar no Brasil um modo exclusivo para motociclistas. A novidade traz rotas adaptadas para motos, alertas sobre buracos, lombadas e outros riscos, além de recursos de inteligência artificial que permitem relatar ocorrências e fazer buscas usando apenas o comando de voz.
E a OpenAI lançou o GPT Live, uma nova tecnologia de voz que permite conversas mais naturais, com fala simultânea, tradução em tempo real e integração com GPT 5.5 para tarefas mais complexas. A empresa aposta que a voz será a principal interface da inteligência artificial nos próximos anos. E aí eu pergunto pro JP e pra Mariana, será que estamos chegando ao ponto em que conversar com inteligência artificial vai substituir de vez o teclado e as telas como principal forma de usar a tecnologia? Eu volto com vocês daí. Thiago e Mari, com a voz tomando conta das ferramentas e resolvendo a vida até de quem tá na moto, é bom que o teclado se cuide. Então, ótima semana pra ti, Thiagão. Valeu! Vamos continuar com o nosso giro de notícias, porque aqui sempre tem novidade. O ABC Cast sempre te mantendo muito bem informado. Nessa noite de quarta-feira, os Estados Unidos confirmam tarifaço ao Brasil, mas sinalizam uma ampliação de exceções. O governo dos Estados Unidos confirmou ao Palácio do Planalto que manterá a recomendação de aplicar um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. O chefe do escritório do representante comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, deu as negociações por encerradas em uma reunião nesta terça-feira e avisou às autoridades brasileiras que a decisão final já foi levada para a sanção do presidente Donald Trump. E a investigação norte-americana é vista como uma retaliação e mira supostas práticas desleais do Brasil. Durante o encontro, o governo Lula contestou as acusações sobre desmatamento na Amazônia e tentou usar como moeda de troca a redução de tarifas sobre o etanol. Porém, o escritório americano descartou os argumentos e manteve a taxação. Estima-se que a nova taxa de 25% atinja duramente quase 21% de todas as taxas brasileiras para os Estados Unidos. E apesar do tom irredutível das negociações, o setor produtivo nacional ganhou um fio de esperança, pressionado também por empresários americanos que dependem de insumos fabricados aqui no Brasil para movimentar a própria indústria. O USTR, que é o escritório americano, sinalizou que poderá ampliar a lista de produtos que ficarão isentos da sobretaxa. Mas há uma forte expectativa de que itens essenciais, como álcool, granito e alguns segmentos de maquinários e pescados, escapem da punição imediata. O clima agora é de alerta no Palácio do Planalto, que orientou o silêncio oficial até a publicação da lista de exceções pela Casa Branca. Contudo, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, adiantou que o Brasil não vai deixar os seus produtores e empresários na mão e confirmou que o governo pretende retomar os processos de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos, caso o tarifaço injusto seja de fato formalizado. JP, e olha só, vamos ser claros aqui, não é mesmo? Essa tarifa dos Estados Unidos, ou mais essa onda de tarifaço, né, representa um risco significativo para a economia brasileira, como você comentou agora, especialmente para setores exportadores mais dependentes do mercado americano e inclusive afeta também os americanos que dependem muito de produtos brasileiros, como a gente acabou de trazer a notícia aqui para os nossos internautas e ouvintes também. Então, além desse impacto direto sobre a competitividade, emprego, receita de todas essas empresas que são afetadas, a medida também pode ampliar a insegurança nas relações comerciais bilaterais e isso afeta diretamente a relação política dos dois países e internas também, as relações políticas domésticas. Então, nesse momento, o governo brasileiro vai precisar equilibrar essa defesa aí dos interesses nacionais com uma estratégia diplomática muito boa, pragmática, afinal, Itamaraty tem aí uma vasta história, não é mesmo? Com diplomatas aí que são respeitados por todo o mundo, e o episódio também acabou por evidenciar a necessidade, né, da diversificação, como você mesmo disse, de mercados e uma redução da vulnerabilidade externa do Brasil. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa que também é uma novela, né? E a aprovação de Lula cresce enquanto a campanha de Flávio Bolsonaro enfrenta crises sucessivas. A nova pesquisa Genial Quest trouxe um fôlego renovado para o Palácio do Planalto. Pela primeira vez desde o fim de 2024, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou a desaprovação, alcançando 48%. O avanço do petista no eleitorado independente foi impulsionado por medidas focadas na economia popular, como, por exemplo, a ampliação da isenção do imposto de renda, a aprovação do programa Desenrola por 55% dos entrevistados e o forte apoio ao fim da escala 6x1,
Todos esses itens que devolveram ao governo o diálogo com a classe média e a juventude e o fôlego para alcançar esses 48%. E além das pautas econômicas, o governo registrou uma melhora significativa em segmentos que tradicionalmente resistiam ao petista, como a região sul do país, o eleitorado masculino e os evangélicos, pasmem. Esse fôlego refletiu direto no cenário eleitoral para a presidência da República. Lula ampliou a sua vantagem e venceria o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno por 45% a 37%, abrindo 8 pontos de diferença nessa corrida. Já do lado da oposição, o cenário é de derretimento. Flávio Bolsonaro amarga a maior rejeição entre todos os candidatos, chegando a 57%. Com o senador isolado, quem acaba ganhando força é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que lançou um movimento próprio e escancarou o racha na direita, inclusive foi pauta aqui no ABCcast, hein? Esse desgaste interno, somado a escândalos recentes como o caso Master, fez o senador despencar de 44, olha só, para 32, ou seja, 12 pontos percentuais nas intenções de voto apenas entre a direita não bolsonarista. E como desdobramento do veto imposto pelo ministro Alexandre de Moraes às vistas de Flávio ao pai, a defesa acionou a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para tentar reverter a decisão sob a justificativa de uma atuação profissional. A entidade, inclusive, já havia se manifestado de forma contrária à proibição no dia de ontem, cobrando a garantia de comunicação entre advogado e cliente. Internamente, porém, aliados do senador admitem pessimismo. A avaliação do partido é de que a estratégia de suavizar a imagem do pré-candidato acabou falhando, distanciando a ala mais radical e causando uma desmobilização na base, o que ajuda a explicar a queda nas pesquisas. Então, Mari e ouvintes, a pesquisa também provou que o eleitor que decide a eleição quer, como tu disseste anteriormente, o pragmatismo e não guerra ideológica. Isso só interessa para eles mesmos. O Flávio tem tentado se vender como moderado, mas vem derretendo dia após dia na própria bolha ao tentar brigar com a madrasta pelo espólio político do pai, por exemplo. E do outro lado, o governo acerta o tom apostando naquilo que impacta direto na rotina das pessoas. A política real não é fazer motociata ou atacar o STF. É botar dinheiro no bolso da classe média com isenção de imposto, é limpar o nome das famílias com o desenrola e dar fôlego ao trabalhador apoiando o fim da escala 6x1. E no fim das contas, o extremismo não enche geladeira. Quem foca em barraco familiar em vez de projeto do país vai continuar despencando nas pesquisas, hein, Mari? E quando a gente fala de política para os menos favorecidos, né, que é o que a gente está falando nesse momento de dinheiro no bolso do brasileiro, a gente sabe que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe as estratégias, os caminhos, não é mesmo? Como fazer esse jogo para garantir, então, que todo esse retorno venha nas urnas, como a gente está vendo agora. Muito bem, vamos fazer aquela pausa, JP? Vamos dar uma respiradinha, né? Chegamos ao nosso quadro queridinho aqui do ABCcast, é o Quem Disse Isso? Agora a gente faz, então, um momento para pausar, para refletir e tentar descobrir de quem é a autoria da frase que o JP vai falar daqui a pouquinho. Manda pra cá. É isso aí, Mari. A frase de hoje, ela vem de um dos maiores nomes da filosofia moderna, que deu uma aula dura, mas muito necessária sobre o preço da nossa própria submissão. Então, ouve só. Aquele que se faz servo não pode reclamar quando é tratado como tal. Repetindo. Aquele que se faz servo não pode reclamar quando é tratado como tal. E aí, Mari? Será que tem como adivinhar quem é o pensador por trás da lição de hoje? Olha só, JP, a dica é de um dos mais influentes filósofos alemães da história, um dos grandes pilares aí do iluminismo, famoso inclusive por suas obras sobre moral, razão e ética. Será que ficou mais fácil agora, ouvintes? Essa reflexão cirúrgica é do mestre Kant, que cravou essa frase para nos lembrar que a autonomia, a soberania da própria voz andam juntas. E assim ele nos ensina que a dignidade exige espinha ereta. Afinal, quem se acostuma a curvar a própria cabeça não pode exigir que o mundo olhe nos olhos.
Perfeitamente, Mari. O Kant resumiu o que a gente assistiu na política e também no esporte. A gente vê o senador Flávio Bolsonaro atuar como o capacho dos interesses americanos, e agora que a conta chegou com esse tarifaço absurdo, não adianta discurso furado. Quem escolhe ser servo tem que aceitar a chibata calado. O futebol também provou hoje que a postura muda absolutamente tudo. Para quem assistiu o jogo, a Inglaterra era gigante no jogo, mas acabou se acovardando com a vantagem e virou serva do próprio medo. Os argentinos então não perdoaram, impuseram o seu ritmo e arrancaram uma virada nos acréscimos. E seja então na economia ou nos gramados, soberania não se implora, se impõe. E para furar essa hipocrisia de quem vende o Brasil lá fora, enquanto finge ser patriota aqui dentro, a sua melhor defesa sempre é e sempre será a informação. O jornalismo de credibilidade que não baixa a cabeça para ninguém e que você sabe muito bem onde encontrar. É aqui, no ABC do ABC. Não é por aí, Mari? Uau, com certeza. Já então me despeço com essa reflexão, né? A gente finaliza mais um ABCcast, lembrando que se você quiser nos acompanhar daqui então de segunda a sexta, ou acompanhar também os nossos produtos como o ABCcast Conexões, que vai ao ar aos sábados, e o Cine ABC Metrópolis, que vai ao ar às sextas, nós estamos disponíveis em todas as plataformas, como YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, e basta você nos buscar. E, claro, dá o play, né? E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda a tua opinião pra gente, não esquece. Pode ser crítica, pode ser sugestão, ideia, ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então aproveita pra seguir a gente lá no Instagram também. Olha só, é o ABC do ABC, _oficial, porque eu acho que já tá mais do que avisado. A nossa conversa não termina por aqui. Muito bem, lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícia bem fresquinha para você. E antes de fechar, fica aquele nosso abraço para você que ainda tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente, é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e, claro, café. No mesmo compromisso de sempre, hein, JP? É isso aí, de seguirmos juntos com firmeza e muita leveza. Tchau, pessoal, até a próxima. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Esse podcast é uma apresentação do portal ABC, do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.